Olá, pessoal, tudo bem? Olá, E aí, segunda-feira divertida? mais ou menos. Melhor se tivesse dormindo, né? É, Mas é isso, né, gente? Vamos lá. Eu vou só preparar aqui o material antes de compartilhar a tela. Só um minutinho. Então, nós não tivemos aula ainda, né? A dinâmica é a seguinte: eu vou colocar o material para vocês lá na plataforma educacional. A atividade também, né? Nós precisamos fazer as atividades para vocês terem nota para esse segundo bimestre. E à medida que vocês tiverem dúvidas, podem deixar recado lá na plataforma educacional, que em horário de aula, né, pela manhã, eu sempre acesso a plataforma e aí eu dou um retorno para vocês. A atividade já está lá também, assim como o material dessa aula. E aí, pessoal, a ideia eu faço muita questão que vocês tenham compreensão desse conceito político. E aí eu vou trabalhar esse material dessa aula em duas aulas, porque nós precisamos de espaço para as dúvidas e de duas atividades para aprofundamento. Só que a segunda atividade não está na plataforma ainda, eu estou elaborando ela. E aí, para a semana que vem, logo eu coloco lá. E aí, assim, eu peço que vocês assistam. Eu não sei exatamente ainda qual a melhor forma da gente fazer essa segunda atividade para que vocês aproveitem bem. Eu considerei a tentativa de fazer debate por aqui, mas eu não sei se funciona bem, porque pode ser que alguém também não tenha microfone em casa, né, ou câmera. Então, eu estou elaborando ainda essa segunda atividade, como que a gente vai fazer. Mas não se preocupem, que até lá a gente encontra alguma solução. Eu vou compartilhar aqui a tela do material dessa aula, para vocês acompanharem aí o que eu estou falando, que é uma síntese, viu, esse material aqui, mas se vocês quiserem buscar um aprofundamento, é bom, não é ruim não. Deixa. Na hora que eu clico nesse Teams e ele não volta à tela. Então, deixa eu voltar. Então, vocês estão visualizando aí, né, o material da aula? sim. Beleza. Estamos. Vocês já viram esse perfil aí no Instagram? Vacilões do Corona em Anápolis? Não. Já vi pessoalmente. Ai, gente, eu acho que tem que zoar mesmo, viu? Senão a gente tá igual bobo dentro de casa e a galera furando, né, a quarentena. Então, Nossa, diz que teve barzinho lotado em Anápolis ontem. Acho que a gente tinha que ter um Gil Brother Away aqui que sai na rua xingando quem tá fora de casa. É bom, era bom ter um microfone, né, para ficar gritando com o povo na rua. tem que bater mesmo. Pode falar. Então vamos lá, né? O que a gente tinha visto na aula anterior, a gente está continuando o assunto, a compreensão do que é poder, o Estado moderno.
democracia eleitoral e o quarto poder. Tenham sempre um caderno aí do lado de vocês para vocês anotarem dúvidas, faz um resumo, faz um mapa mental, mantenha isso no caderno, porque vai ser útil para vocês até o final do ano, né? Na hora que vocês precisarem voltar nesse assunto, vocês já têm o resumo de vocês anotadinho. O mundo da política não leva ao céu, mas sua ausência é o pior dos infernos, já dizia nosso amigo Maquiavel. Formas de Estado na história, do absolutismo à social-democracia. Então, eu trabalhei esse vídeo. Esse vídeo é o que eu fiz a atividade proposta lá na plataforma educacional com base nesse vídeo aqui, tá? Esse vídeo ele foi gravado dia 19 de abril, lá em Brasília. E aí eu recortei uma síntese, né, do vídeo, só para vocês conseguirem fazer a relação aí que eu fiz. Deixa eu compartilhar o vídeo. A tela do vídeo apareceu para vocês? Sim, apareceu. Beleza. Vou dar o play aqui. Se alguém não estiver escutando, avisa. Acho que tá dando pra ouvir, não? Não? Não. Ah, mas eu já vi o vídeo já. O Você bicho já viu, né? atrasando pra Alguns já caralho. devem ter visto, que eu coloquei semana passada esse material lá. Já vi usando o kick, mas escutando áudio. A maioria já Tá sem viu? A áudio, tá maioria está travando. presente? Alguém não viu? Alguém não se manifestou, gente. Então eu vou passar o vídeo. Por que o som não está aparecendo? Vou parar de compartilhar. Começar a compartilhar de novo. Ah, aqui, beleza. Achei o porquê. É um vídeo curto, né? Ele é menos de 3 minutos. Ordem nisso aí? Vamos lá, vamos fazer uma entrevista com você. Vamos colocar ordem nisso? Por que você acha que está uma bagunça? Porque os ladrões estão no poder. Mas não é o Bolsonaro que está no poder? Não, quem está no poder é os ladrões. Bolsonaro não é ladrão. Ele não está no poder. Não, ele está no poder só pra gente, pra inglês ver. É pra inglês ver que ele não tá mandando em nada. Os caras não deixam ele trabalhar. Deixa ele trabalhar, meu. Deixa ele trabalhar. Limpa aquela corja. A senhora não tem vontade de limpar aquilo lá? E como que você acha que limpa essa corja? Tirando todo mundo de lá. E tira como? Por exemplo, você está falando aqui, AI-5. você defende o AI-5. AI-5. Por que eu defendo? Porque o militar vai lá, limpa tudo e o presidente continua. Eu elegi o Bolsonaro. Eu elegi. Então não quero que ele saia. Uhum. Também eu não quero que o país fique na mão de militar. Eu não quero. Então, assim, AI-5 acho que cabe bem aí. E o AI-5 não é os militares no poder? Não. É os militares que vão lá, limpam tudo e o Bolsonaro fica. Maia fora, Maia fora, Maia fora. O presidente que eu elegi, ele continua atuando. E você acha que você acha qual a tua crítica ao Dória, principal? O Dória? O Dória é uma mofadinha, é um filho de papai. Ele é um filhinho de papai. Ele não sabe quanto custa 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. O que eu vou falar desse cara, meu? Eu não elegi ele. Não. Então, eu acho assim, pra mim, não fede e não cheira. Só que tem uma coisa, agora ele mexeu com todo mundo, né? Fede sim, querido. E por que você acha que ele está mexendo com todo mundo? Porque ele tá colocando uma ditadura no Brasil. Ele não quer que eu vá na praia, ele não quer que eu ande com o cachorro, ele não quer que eu faça nada. Virou uma China agora, uma ditadura? Não, eu tô no meu país. Eu tô no Brasil, gente. E o que você está achando desse coronavírus? Você acha que é um resfriadinho?
Esse coronavírus existe, mas não com a potência que eles estão fazendo. Eles não estão, sabe? Existe o coronavírus? Existe, eu estou usando máscara. Eu respeito. Só que não é para tanto. Eles estão usando o vírus para fazer propaganda eleitoral, para dizer quem é mais forte, quem não é. E você acha que o Dória é um comunista? Com certeza, ele tem dado demonstrações que sim. Ele é um ditador. E ele quer ser presidente em 2022? Não vai ser nunca. Ele tem que cair logo, logo. A gente está aqui para isso mesmo. Como você chama? Eu chamo Nadir. Nadir, qual que é a tua profissão? Eu sou analista. Analista de... Acabou. Profundo. Bem profundo, hein? Sabe as palavras. Eu vou, pessoal. Eu vou fazer só um intervalinho aqui para beber água. 10h20 a gente volta, tá? Tranquilão. Um minutinho aí.
Então, vamos voltar. Demora um pouco para adicionar o pessoal na sala de novo. Eu fico aqui administrando. Então, vamos voltar, né? Minha garganta está muito seca. Compartilhar o material para a gente continuar depois do vídeo. Quem perdeu o vídeo que a gente passou no início da aula, ele está junto com os slides da aula, tá? Não tem problema. Professora, o que que a senhora tá fazendo na praia, professora? Vai pra casa. Meu sonho. Saudades. Saudades, rolezar na praia. Deixa eu ver só se tem mais alguém pedindo para entrar. Nossa, meu Teams, ele buga demais. Pronto. Voltar para o material. Então, né, depois desse vídeo, a proposta é a gente pensar, fazer uma análise crítica do vídeo. Essa é a proposta de atividade dessa semana. E aí, algumas pessoas comentaram que tiveram dificuldade de acessar a atividade, que ela estava com prazo. Eu não tinha colocado prazo, mas eu vou voltar lá na plataforma e verificar se para a turma de vocês também tem algum prazo lá, mas a ideia é que fique aberto mesmo e que vocês realizem essa atividade. Eu só sugiro uma coisa: façam a atividade da semana, não deixe acumular, porque até nas aulas anteriores, né, a gente teve muita dificuldade nesse sentido, muita gente não fez a atividade. E aí, se vocês não fazem atividade, eu não tenho como dar nota, né? Se tiver algum pedido de contestação de nota, eu tenho que ter essa comprovação do ponto que foi dado para vocês. Então, a minha intenção é ajudar vocês, se ajudem também, tá? Então, o poder, né? A gente já tinha visto isso em momentos anteriores. O poder se refere à capacidade de agir ou de determinar o comportamento dos outros. As relações de poder perpassam todas as relações sociais. Poder é relacional. As relações privadas que se dão no círculo familiar ou de amizade e onde os conflitos normalmente são resolvidos de forma pacífica também são exemplos de relações de poder. A política é um meio de resolver os problemas na esfera pública, ou seja, no âmbito do Estado. Alguns exemplos claros do poder na esfera pública são as relações de classe, o controle social, o exercício da autoridade, o poder dos governantes sobre os governados, as leis e normas sociais e a indústria cultural. São numerosas, né, as formas de exercício do poder. Isso, a ideia é que vocês já tenham essa compreensão, né? Existe o poder econômico, o poder ideológico, o poder político. O poder político, através de instrumentos e mecanismos como a legislação ou a repressão policial, determina o comportamento das pessoas. O poder ideológico, através da manipulação de ideias e informações, influencia o comportamento das pessoas. Exemplo, o poder das grandes empresas de comunicação, que foi o que a gente trabalhou lá quando a gente abordou o quarto poder, né? Ou aquele velho exemplo que eu gosto de dar, né? O poder dos pastores, dos padres, eles exercem uma forma de poder grande, inclusive. O poder econômico, posse de bens materiais como os meios de produção. Exemplo, o poder dos bancos sobre as decisões dos governados dos diversos países.
E aí eu dei um exemplo aí, né, com essa ilustração. O controle social pode ser exercido de várias formas. A repressão policial é um exemplo disso. A galera tá lá gritando viva a liberdade, o policial, viva! E aí, né? Qual que é o pessoal que tá certo? Porque a polícia está ali para reprimir, né? É o controle legítimo da violência, né? Ele é detido pelo Estado. Então, teoricamente, são forças opostas aí, né? O Estado exerce esse controle social sobre a população. O que você entende por Estado? Na Grécia Antiga, a palavra política referia-se às decisões relativas à vida na cidade, que é a polis, a Nápoles, por exemplo, das quais todos aqueles considerados cidadãos deveriam participar. Com as revoluções liberais, ocorridas a partir do século XVII, a palavra política passou a designar principalmente as atividades relativas ao controle estatal. Há várias formas de definir sociologicamente o conceito de Estado. Entre elas estão a de Norberto Bobbio, que definiu como organização social complexa, marcada pela centralização do poder, fundamentada na territorialidade da obrigação política e na progressiva impessoalidade do comando político. Max Weber, que a gente já conhece de muito tempo, né? Basicamente, o Estado se define pelo monopólio da violência legítima, exercida através da polícia e das forças armadas. Então, é tiro, porrada e bomba. Tá aí a carinha dos dois para vocês associarem a ideia com um rostinho lindo. Ou não. Também existem muitas formas de compreender o Estado. Podemos destacar algumas formas. A que defende ser o Estado uma instituição neutra, a quem cabe promover o bem comum e mediar os conflitos não resolvidos da sociedade civil. Ou a que compara a um guarda. Sua principal tarefa seria garantir alguns direitos naturais, como a vida e a propriedade, que estariam ameaçados na sua ausência. Aqui, outra, né? Aqui o enxerga como um instrumento de dominação, que serve fundamentalmente para garantir a conservação de um determinado contexto de dominação e exploração de uma classe por outra. E aí, né, o governo, então, é a autoridade que administra o Estado. A forma de governo diz respeito à maneira como se constituem as relações entre governados e governantes. Duas propostas, né, de classificação consagradas historicamente são esse modelo aristotélico, que é a monarquia, a aristocracia e a democracia. E o outro modelo, que nós também já conhecemos, modelo proposto por Maquiavel, Principado e República. As formas predominantes de organização do Estado moderno são monarquia e república. A monarquia admite formas absolutistas e constitucionais. No primeiro caso, predominantemente até o século XVIII. O poder do governante é vitalício, para sempre, hereditário. Já no modelo constitucional, o poder do soberano é limitado pelo de outros órgãos, como parlamentos e gabinetes. A república se opõe à forma monárquica, manifesta a rejeição a governos aristocráticos ou oligárquicos. Nela, presidentes e primeiro-ministros normalmente são eleitos por períodos determinados. E aí os sistemas de governo, né? Que é a ideia fundamental que nós estamos discutindo nessa aula. O sistema de... Aí, só um minutinho. Aguarda aí que eu vou concluir e a gente já abre para vocês. O sistema de governo depende do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. Os dois sistemas de governo que predominam no Ocidente são o presidencialismo e o parlamentarismo. No
presidencialismo, que é o caso, né, aqui, eleições presidenciais direta ou indiretamente por tempo determinado. Quanto tempo? 4 anos. O presidente exerce a função executiva, acumulando chefia de Estado e a chefia do governo. O presidente escolhe seus ministros. Há independência entre os poderes, visto que as eleições para o executivo e para o legislativo acontecem de forma desvinculada, enquanto no parlamentarismo, forte interação entre os poderes legislativo e executivo. Distinguem-se chefe de Estado, monarca ou presidente, e chefe de governo, primeiro-ministro ou chanceler. Quem governa é o parlamento, por meio do gabinete. O gabinete é constituído pelo primeiro-ministro e pelos demais ministros. Os instrumentos importantes são o princípio da responsabilidade ministerial e o direito à dissolução do parlamento. E aí eu exemplifiquei, né, para o parlamentarismo, o exemplo da Portia Simpson Miller, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na Jamaica. Ela foi eleita em 2006 e lá é uma monarquia, né? Existe um movimento durante aí essa gestão dela, do qual ela inclusive fazia parte, pela alteração, né, desse estado, né, estatal lá, para que fosse alterado e deixasse de existir essa forma de governo por lá. Então, ela é uma figura histórica e exerce, né, esse papel importante político no seu país. E o parlamento pode ser unicameral, um único órgão legislativo, ou bicameral. E aí, voltando lá àquele vídeo, né, a gente levanta a indagação se a entrevistada ela tem a compreensão do funcionamento do sistema de governo do nosso Estado brasileiro. Será que ela percebe que existem distintos poderes? Ou será que ela tem a expectativa de que o presidente seja como um monarca no país, né? Com controle absoluto, o exercício absoluto desse poder. Então, são questões que vocês vão ponderar aí na participação de vocês na atividade. A nossa Câmara, né, o nosso parlamento, ele é, inclusive, didático, né? A estrutura arquitetônica lá em Brasília mostra que existem 2 poderes distintos ali, né? A Câmara dos Deputados Federais e a Câmara do Senado Federal. Então, nós, mesmo que a gente tenha divergências, né, nos ideais daquilo que a gente quer para o país, para o estado ou para a cidade, a gente precisa considerar como funcionam as coisas, né? E é esse o nosso objetivo nessa primeira atividade, que a gente consiga fazer essas relações, porque no dia a dia da gente, mesmo lá no seu trabalho, por exemplo, você vai precisar entender, né, como que funciona a organização da instituição que você trabalha, né? Existe um sistema de governo, de gerência interno ali, e o país ele funciona da mesma forma, né? Existe um sistema de governo, existe uma estrutura. Você não pode conceber, mesmo independente da sua posição política, né? Se for de direita, de esquerda, você precisa fazer essa discussão dentro da estrutura, da realidade de como funciona o sistema de governo, né? Qualquer coisa que escape disso é uma discussão irracional. Eu acho que é a melhor definição que eu posso dar. Porque você não tem como você fazer essa crítica, né? Eu vou fazer uma crítica esperando um absolutismo num país que é presidencialista, não faz sentido, né? Então, o objetivo é esse, que vocês consigam fazer essas relações e toda análise crítica, né, que a gente faz, gente, ela é sempre interdisciplinar, né?
Quando você vai discutir um assunto, né, você precisa conseguir elaborar os conceitos e perceber eles na realidade. Então, o objetivo nessa nossa atividade é esse. E aí, eu trato especificamente também as formas históricas do Estado moderno, e é um objetivo principal também dessa nossa aula, é que vocês consigam compreender isso aqui de uma forma mais elaborada. Vou só dar uma olhadinha aqui no chat, se tem alguém pedindo para entrar, para a gente continuar. Só um minutinho. Tem. Voltando. Então, os diferentes modelos de estados. Absolutista concebe uma unidade territorial, concentração do poder na figura do rei, que controla economia, justiça e exército. Foi objeto da reflexão sistemática do inglês Thomas Hobbes, que é um autor importante aí em ciência política. Liberal ou burguês, também um modelo de Estado. Fundamentos principais: soberania popular e representação política, o Estado como guardião da ordem, sua principal função é resguardar a propriedade privada, separação entre público e privado, separação entre economia e política, onde o Estado não intervém na economia. E um outro modelo, socialista, vai questionar, né, um modelo liberal, questiona as desigualdades entre as classes sociais, defende profundas transformações nas formas de produção e a apropriação das riquezas produzidas pelas sociedades. O Estado socialista teria papel e existência transitórios, estabeleceria a ditadura do proletariado. Nazista e fascista, um outro modelo de Estado, questiona os modelos liberal e socialista. O Estado paira acima de todas as organizações da sociedade, estendendo seus tentáculos por toda parte. Forte aparato ideológico, com ênfase na valorização da educação. E nacionalização da economia, que significa que o Estado ele vai deter aí, né, o oposto, né, da privatização, de você vender instituições nacionais, empresas nacionais, para outros estados, outros países, né? Então, o Estado, o próprio governo vai fazer o controle dessas grandes instituições econômicas. E outros modelos aí, os dois últimos, com suas principais características, o estado de bem-estar social, que é alternativa às crises do sistema capitalista. Ela vai propor formas alternativas. A resposta capitalista às críticas feitas ao sistema propunha o equilíbrio entre Estado e mercado e defendia a intervenção do Estado no plano econômico, a fim de garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar as políticas de assistência, que é formando aí, né, uma rede de proteção social, dando assistência, dando serviços públicos para as pessoas, para que se possa diminuir as desigualdades, para que se possa diminuir o número de pessoas vivendo em situação precária. Considero um bom modelo esse, o modelo de bem-estar social. E o que nós temos aí, uma maior presença atualmente, é esse modelo de Estado, o neoliberal, né?
ele surgiu como alternativa ao modelo de bem-estar social. Reabilitou e sustentou valores como livre mercado e livre iniciativa. Radicalizou a separação entre economia e política, com o Estado intervindo cada vez menos na economia. Reforçou a função guarda noturno do Estado, ou seja, proteger a propriedade privada e reprimir qualquer manifestação de descontentamento com o sistema. E destacou a influência das instituições financeiras internacionais que passaram a interferir fortemente nos governos dos países adotantes do modelo. Essa agenda do modelo neoliberal, principalmente para a América Latina, consolidou-se com o Consenso de Washington. Então, vocês veem que é bem recente, né? 1989. Destacou os seguintes itens: privatização das empresas estatais, flexibilização das leis trabalhistas, aumento dos investimentos estrangeiros sem restrições fiscais, redução dos gastos públicos e abertura aos tratados de livre comércio. A partir da crise de 2008, tal modelo tem sido bastante contestado, especialmente no que diz respeito à supremacia do mercado. Então, a gente tem aí uma contestação, porque é possível perceber as crises, né, as dificuldades enfrentadas por esse modelo de Estado neoliberal, mas, por outro lado, ele está em franco avanço, né? É enganosa a ideia de que ele não esteja avançando como um grande modelo aí de Estado, né? Inclusive aqui no Brasil nós temos uma influência muito grande e isso aqui, esses modelos de Estado, eles estão no cerne, né, dessas nossas discussões, para a gente pensar as dificuldades que nós temos enfrentado. E aí, como a gente começou um pouco antes, eu vou abrir agora para as dúvidas de vocês. E aí, se vocês, quem não fez atividade, né, quiser começar a fazer, ou quiser fazer algumas intervenções aqui, colocar uma dúvida, aí eu vou ficar à disposição para as dúvidas, discussões, desabafos. Camila, aonde tá o vídeo que eu não achei lá na plataforma? O vídeo está dentro dos slides da aula, só você clicar lá que ele vai abrir. Ah, sim, obrigada. Por nada. Vocês viram lá, né? Eu dei algumas sugestões de vídeos na plataforma educacional e pela quantidade de vídeo, eu acho que dá para perceber o tanto que é difícil compreender as dificuldades de você explicar socialismo, por exemplo, né? Eu procurei vídeos curtos para sugerir para vocês e só acho vídeos imensos. Então, aparentemente, quando a gente lê essa síntese que eu coloquei, aparentemente está simples de compreender, mas aí quando você vai elaborar e fazer as relações, a gente percebe que é um pouco mais tenso. Então, por isso que eu vou trabalhar essa aula em 2 atividades, tá? E, por enquanto, só tem uma lá na plataforma educacional. A outra eu estou elaborando ainda, porque eu estou pensando qual a melhor forma. Porque, assim, gente, vocês já tiveram aula comigo, né, presencial, e eu não tenho uma preocupação apenas com o ponto, né? Preciso que vocês entendam mesmo isso, justamente para conseguir ter um pensamento crítico e exercer, né, a criticidade de vocês de um modo mais profundo. Eu estou à disposição. Maiores dúvidas.
Nós temos mais de 39 pessoas assistindo essa aula. São 2 turmas. Muita gente está ausente. Muita gente não, alguns, né? Vamos ser justas. Vocês estão gostando da aula desse jeito? Não. Pra mim tá bem Eu só tranquilo. acho esse aplicativo um pouco limitado. Às vezes, quando a senhora vai passar o vídeo ou os slides, a qualidade não fica muito boa pra ver. É, Uhum. e ele é considerado um dos melhores aplicativos, assim, para dar aula desse jeito. Pode ser o meu celular também, que é meio ruim. Professora, Ou a a internet. atividade, ela é um questionário ou é uma de alternativa? É atividade alternativa? Eu não vi. Ele está lá na plataforma educacional, é uma questão, assim, ela é dissertativa, na verdade, né? Para vocês fazerem a relação do que a gente viu nessa aula com o vídeo. Ok, mas o vídeo tá junto com o slide. Tá junto com o slide, aquele lá do comecinho. Ah, tá, ok. Obrigado. Professora, essa última atividade que a senhora passou era para ontem ou para hoje? Para hoje. É porque acho que como a senhora tinha colocado que era para meia-noite, contou como tipo hoje, meia-noite, como último horário. Então, provavelmente vai ter, se o povo for fazer hoje, vai dar atividade atrasada. Não, mas eu não vou considerar como atrasada, não. De todo jeito, eu entrei aqui já na plataforma para alterar essa data. Não era para ter saído com essa data. Achei bem colocar ou 23h59, ou então colocar o outro dia, meia-noite. Quer ver a ideia? Vou apontar. Aqui, já vou ajustar aqui, já estou na plataforma. Já ajusto. Registrar configurações. Data de entrega. Eu não tinha colocado isso, eu acho que foi direto do sistema que colocou essa data. Sem data limite. Salvar. Aí eu vou ter que ajustar de turma por turma.